Não é que a Razer notou a gente? Salve galera do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui é nóis. Pessoal, a Razer notou a gente. Vamos conhecer o Wolverine V3 Pro. Esse joystick aqui, competitivo, pro player, que a Razer mandou pro canal pra gente fazer uma análise e mostrar em detalhes pra vocês. Lembrando que se você quiser comprar ele, vai ter link na descrição do vídeo, fixado nos comentários, etc, etc, etc. Então, bora conhecer esse carinha aqui. Hoje a gente vai conhecer o Razer Wolverine V3 Pro. Esse joystick aqui, Pro Player competitivo, que a Razer enviou aqui pro canal, pra gente poder mostrar para vocês. Queria agradecer imensamente a Razer pela oportunidade. É uma marca que eu sempre quis fazer review de produtos deles e eles entraram em contato comigo perguntando se eu queria mostrar pra galera. Dispensa comentários, né? A gente tá falando de Razer, uma marca super consolidada, principalmente aí no cenário competitivo, e eles têm esse controle aqui que é para Xbox, licenciado, e a versão Pro V3 é sem fio. Bora conhecer? Bom, essa aqui é a caixa do Wolverine V3 Pro. A gente pode ver aqui a qualidade da caixa. Muito bonito, né? Tem essa parte aqui brilhante. Aqui na lateral tem esses disclaimers aqui, ó. Para os pros. Realmente vocês vão entender por quê, né? Porque ele é todo pensado para a galera do competitivo. Aqui embaixo o conteúdo da caixa. O que vem na caixa para vocês verem. Aqui na parte de baixo são as informações técnicas de licenciamento, etc, né? Aqui na lateral tá explicando por que ele é Pro, muito bonito. E é designado aí, né? Desenhado para Xbox Series. Também funciona no One, tá, gente? E aqui atrás o conteúdo da caixa também, mais detalhes para vocês. Algumas informações que a gente vai explorar. Lembrando que ele é sem fio para Xbox via dongle. Você usando com fio ou dongle no console, a latência é exatamente a mesma. Tem uma casezinha e tem outros detalhezinhos aqui que a gente vai explorar. Bom, eles me mandaram essa caixa aqui. Aqui em cima tá rasurado, não sei porquê, mas vocês podem ver que tá lacrado aqui embaixo, ó. Tá vendo lá que tá bem aqui embaixo. Então, vamos abrir agora para a gente poder conhecer o Wolverine Pro, que vai ser vendido oficialmente no Brasil agora, tá? Porque a gente tem a versão sem ser a Pro e é com fio, né? A gente já sabe disso. Mas essa aqui é a versão sem fio. Ela já foi lançada há mais ou menos um ano e agora tá vindo pro Brasil oficialmente. Bora lá abrir pra gente conhecer esse carinha aqui. Eu acho que eu tenho que rasgar aqui para poder abrir. Acho que é isso. Eu tirar aqui com calma o lacre. Virar aqui para dentro para não dar problema. Ó, bora. Para os gamers dos gamers, ou seja, quem fez o controle sabe o que é um joystick de videogame. Então bora lá abrir para conhecer. Olha que bonito, hein, gente, a caixa. Não tem nem o que questionar. Bom, aqui a gente tem o manual de instruções, tem aqui até a assinatura do fundador, QR Codes aqui para você bater, né? Todas as funções, bonitinho. Tem vários idiomas, inclusive tem português agora, né? Porque como ele vai ser vendido aqui, ele tem em português também, se eu não me engano. Opa, escapou alguma coisa aqui. Escapou aqui o adesivozinho da Razer para você colar no seu setup. Olha que coisa linda, muito bonitinho. A gente tem aqui uma caixinha com, deixa eu ver aqui, cabo. Um cabo tipo cord da Razer. Olha que bonito. Ah, verdinho, ó, que bonito. Muito legal, né? Cord mesmo. Então, vai poder usar de boa. Deixa eu ver o tamanho dele mais ou menos. Caramba, é grande, hein? É grande o danado, hein? Ó, aqui é o USB normal para colocar no videogame. USB normal e o USB tipo C para colocar no controle e carregar também, né? Muito legal. Mas é um cabo de mais ou menos 1,5 m, 2 metros, mais ou menos aí. Beleza? Razer, olha que bonito. A gente tem aqui então a case, não tem mais nada, tem uma sílica e é isso. Aqui então a case, né, da Razer, com o logo da Razer, muito bonito, ó. Um pano bem bonito, muito legal. Bora abrir para ver. Nossa, olha que coisa linda. Aqui um lugar para colocar os cabos, né, obviamente. Pra você colocar o cabo aqui. E olha que lindo, cara. Aqui a gente tem alguns sticks que a gente pode substituir, se a gente quiser, né? Porque tem gente que gosta de jogar com um lado de cá diferente, né? Dá para entender. E aqui é um maior, mais alto, ó. Para quem quer ter precisão na hora da mira, trocar aqui também. Aqui tem o dongle. Aqui tem o donglezinho, que é um sem fio. Quando você coloca no console, não faz diferença usar pelo dongle ou pelo cabo. Muito bonito, né? Vou colocar aqui. E aqui a gente tem o Wolverine. Olha que coisa linda. Tem um lacrezinho aqui, né? Pra gente poder carregar ele. Vamos tirar aqui. Muito legal.
Tá explicado porque que a galera é fissurada nesse carinha aqui. Nossa. Nossa, meu irmão. Aí sim, hein? Bom, em primeira mão aí pra vocês verem, olha a qualidade do negócio. Entrada do fone aqui. Aqui os pedalzinhos aqui atrás. Eu vou falar desse pedalzinho aqui. A trava de curso. Clica. Analógico. 2 botões aqui. 2 bumpers. Muito legal. Dá pra entender, total. Bom, é isso aqui que vem na caixa, né, galera? Eu vou detalhar ele pra vocês, mas é isso daqui que vem na caixa do Razer Wolverine V3 Pro. Vamos falar desse cara agora com todo carinho pra vocês. Então, pessoal, detalhando pra vocês aqui o Razer Wolverine V3 Pro, eu quero mostrar pra vocês em detalhes esse joystick aqui pra vocês. Bom, ele é um joystick muito bonito, não tem como negar. É bem sóbrio mesmo. Vamos assim dizer assim, bem masculino, sem RGB, quer dizer, só que no logo da Razer, né, quando você liga, a gente tem aqui um RGBzinho, porque sim, ele tem uma bateria interna e isso daqui você pode alterar a cor, pode alterar brilho, etc, não se preocupem, esse é o único RGB dele. Mas ele tem assim essa cara meio sóbria, sabe? Bom, ele é um pouquinho diferente no layout dos controles normais, porque ele é mais bojudinho. E aqui embaixo, inclusive, é até mais redondinho, inclusive aqui. Isso eu acho que faz a galera achar que ele é menor, mas não, porque quando você coloca ele veste na sua mão. Simples assim. Ele veste na sua mão, ele fica extremamente confortável. A pegada dele parece que está programada para mão de homem, vamos assim dizer, tá? Até aqui embaixo, nos gatilhos, ó, os dedos ficam exatamente nas posições que tem que ficar. Eu achei isso incrível também, ó, aqui embaixo, ó. Quando você segura, ó, fica certinho os botões de baixo. É facilmente acessível os botões de cima. Bom, ele é um joystick feito todo de plástico, mas é bem rígido. Bem duro, bem bruto, vamos assim dizer, né? Aquele controle que, sabe, que tá molenga, não, tá bem preso, bem fechado, parece um monobloco, um negócio resistente mesmo. Aqui a gente tem os acabamentos nesse detalhe assim, meio fosco em plástico, tem esse detalhe aqui em black piano, só aqui no meio, então não vai dar muita diferença se você encostar aqui. E aqui a gente tem um emborrachado, a gente pode notar um emborrachado vulcanizado. Ou seja, ele é preso no próprio plástico, né? Não vai descolar como um certo controle aí que a gente conhece. Beleza? Aqui a gente tem os botões que tem switches idênticos aos switches utilizados nos mouses Pro Players da Razer. Os mouses competitivos da Razer, eles colocaram o mesmo switch aqui. Então sim, eles clicam, mas são cliques de switch, de mouse. Isso é muito da hora. Não é muito duro, tem gente que não gosta, né, do clique de switch, mas ele não é duro, não cansa, você vai poder clicar normalmente, então muito bacana. A gente tem os botões aqui, visão e menu, e aqui embaixo para compartilhar, e o botão que a gente usa para selecionar qual perfil a gente quer, porque você pode fazer uma configuração de 4 perfis, isso você faz pelo app, depois eu vou mostrar o app para vocês. E a gente tem aqui os sticks, que são Hall Effect. Ele tem também aqui em volta os anéisinhos de teflon, ou seja, ele não vai ralar, você vai poder fazer isso aqui à vontade, não vai ralar ali o stick. Inclusive, até no direcional tem isso, se você olhar com bastante calma, no direcional também tem um anel de teflon. Por quê? Esse direcional aqui é um negócio que eu achei muito legal. Ele é um direcional de clique, só que assim, ele tem a sensação de ser de membrana ao mesmo tempo. Eu não sei o que a Razer fez aqui, mas quando você clica, parece que você vai apertar um direcional de membrana, mas ele tem um clique. E ele é absurdamente preciso, principalmente nos cantos, que é uma coisa que a maioria dos joysticks não tem hoje em dia, né? Só os controles mais parrudos é que tem. Mas ele, olha só que coisa louca, parece... Tá vendo? Ele parece de membrana, mas ele clica. E ele acerta certinho os direcionais aqui. Inclusive, você pode escolher se você quer manter isso aqui funcionando, né? Acertar os direcionais, porque pelo app você também pode fazer uma configuração em que você vai acionar apenas as 4 posições. Isso aí é caso você jogue um jogo que você está usando o direcional para selecionar um item em menu. Então, você não quer que ele faça aquele acionamento falso, né? Na lateral, assim, na pressa de selecionar alguma arma, alguma coisa do tipo, ele não vai acionar os direcionais aqui inclinados. Você pode fazer essa configuração se você quiser. Aqui embaixo a gente tem o lugar para colocar o headset. E aqui em cima a gente tem os bumpers, né? Esses bumpers aqui, eles vibram com motorzinho e são bem rígidos também, sabe? É um material diferente, é um botão mais
parrudo, sabe? Não é aquela sensação plástico fino não, sabe? É parrudo o negócio, ó. É parrudo, é feito pra você dar porrada mesmo. O negócio é feito pra paulada. E aqui em cima a gente tem dois botões customizáveis, o M1 e o M2. Você pode mapear qualquer botão do joystick. E a porta USB para a gente poder carregar, porque obviamente ele tem bateria interna. Aqui a gente tem duas chaves para fazer aquele esqueminha, né? De você limitar o curso. Só que quando você faz assim, ele torna os gatilhos clicáveis. E aí entra mais uma vez aquele clique de switch de mouse. O mesmo switch utilizado nos mouses competitivos da Razer. Então você vai jogar um jogo de tiro, vai ficar perfeito. Cara, e é parrudo. O negócio é parrudo. É muito legal isso aqui. Ele não é plastiquinho não, sabe? Ele é parrudo mesmo o negócio. Eu achei muito top isso aqui. E aqui embaixo a gente tem mais 4 botões que podem ser configurados para mapear qualquer botão do joystick. E aí, aqui tem um diferencial. Eles modificaram esses botões aqui da versão anterior. Por quê? Muita gente reclamou do posicionamento desses botões aqui. Só que agora eles colocaram os botões imitando a pegada claw dos mouses. Então quando você encaixa aqui, ó, não sei se dá pra pegar, acho que não vai dar pra pegar, mas os botões, os dedos ficam perfeitos nos botões. Encaixa perfeitamente. Eu não sei nem como mostrar isso pra vocês, ó, mas encaixa perfeitamente. E eles não acionam erroneamente como alguns joysticks que tem aí, porque às vezes a galera coloca o botão aqui embaixo, mas você vai segurar o controle e você fica sem firmeza. Aqui não, aqui você consegue segurar o controle sem apertar eles de forma errônea, igual é o controle Elite do Xbox, por exemplo, que é muito esquisito aquele negócio, você acaba apertando sem querer, aqui não. E também são botões de clique de mouse competitivo da Razer. Então, qualidade absurda, né? Outra coisa interessante do joystick é que você pode trocar aqui os sticks, porque ele vem com 2 sticks extras, um maior, tá vendo, ó? E esse daqui que é redondinho. Então, você pode trocar os sticks. E aí, como é que você faz? Tem um detalhezinho bem pequenininho, que é uma setinha bem aqui, eu não sei se a câmera vai pegar, mas tem uma setinha bem aqui, ó. Tem uma setinha bem ali. E você tem que alinhar essa setinha com essa setinha aqui para poder encaixar. E aí você pode trocar os thumbsticks, né, que a gente chama. Alinha as setinhas ali, ó, encaixou, pronto. E aí você fica, né, com, por exemplo, aqui se você quiser maior precisão na mira e aqui se você quer mais agilidade para você movimentar o seu personagem. E isso aqui é opcional, você pode botar esse aqui, você pode só trocar aqui, ou pode fazer assim também, ah, eu quero o maior aqui em cima, sei lá, tô jogando um jogo de corrida, então eu quero o maior aqui em cima. Não, você pode colocar, sem problema nenhum. Ah, eu quero o outro normal aqui. Você pode colocar, sem problema nenhum também. Alinhou ali as setinhas, pronto, tá vendo? Então, você configura do jeito que você quer, porque vem esses sticks extras na caixa dele. Então, super tranquilo na hora de tirar, nenhum problema. Só se liga nessa setinha que tá aqui, alinhou ali embaixo, acabou, encaixou, c'est finite. Perfeito para você jogar. Agora falando da conexão, galera, ele usa um esquema sem fio da Razer, tá? Independente se você usar isso aqui no seu videogame ou usar o cabo, você vai ter um pull rate de 250 Hz sem latência. Tem essa diferença. A maioria dos joysticks que você usa um dongle, você vai ter aí uma latênciazinha bem pequenininha, mas aqui no sistema da Razer não. Quando se coloca no videogame, não há como aumentar o pull rating, tá? É travado em 250 porque a Microsoft assim deseja. Então, não tem como ele funcionar em pull rates mais alto. E no computador também, quando você usa o dongle no computador, fica travado a 250 Hz. Porém, como ele é um controle competitivo, se você usar o cabo, você vai ter um pull rate aí de 1000 Hz de taxa de atualização. Porém, é assim, você quer 1000 Hz, você coloca o cabo USB. Você quer sem fio, você vai ficar preso nos 250 Hz de taxa de atualização. Então assim, quando você vai jogar um jogo competitivo, um jogo de tiro lá, aí você vai, coloca o cabo. Sendo que, mesmo que você coloque o cabo no videogame, no Xbox, você não vai ter aí uma taxa de atualização de 1000 Hz, tá? O videogame sempre está travado em 250 Hz. Uma galera pode questionar por que a Razer usou Hall Effect, né, e não TMR. Bom, esse controle foi lançado há 1 ano atrás, ele está vindo para o Brasil agora. Porém, o Hall Effect dele é de alta precisão, é aquela última geração de Hall Effect. Então a gente não tem uma diferença tão grande assim do TMR, tá? Então você pode ficar despreocupado com relação a delay, input lag, não tem nesse controle aqui. Inclusive, próximo segmento aí do vídeo, eu vou mostrar o app que você pode instalar tanto no computador quanto
no seu videogame para você poder configurar o joystick e criar perfis que você seleciona aqui em combinações, né, junto com esse botão aqui, o botão de perfil. Aqui você pode fazer até 4 ou um padrão, né, para você poder deixar ali ele de fábrica. Vamos lá para o computador que eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse app. Bom, aqui no aplicativo da Razer, a gente instala ele tanto no Windows 10 quanto no Xbox, é o mesmo aplicativo. E a gente pode ver aqui as funções principais do controle, né? Então, ele tem ali as informações interessantes sobre esse joystick aqui. E a gente pode fazer diversos ajustes nesse controle aqui e criar os perfis. Aqui ele fala que você pode baixar o Synapse 4, né, para você poder fazer a sincronização dos LEDs, mas nesse caso aqui eu não vou fazer. Mas eu quero mostrar para vocês aqui umas informações interessantes. Bom, você pode primeiramente renomear o seu joystick, se você quiser colocar o seu nome, etc. Eu não vou fazer isso, não precisa. Então, eu vou deixar nesse nome mesmo. Então, aqui eu vou selecionar aqui o perfil 2 para a gente fazer uma configuração. E você pode fazer, então, o mapeamento desses 6 botões aqui, se você quiser. Então, vamos supor aqui que eu quero que o meu M3 seja o meu botão X. Vamos supor que o M5 seja o direcional para baixo. Vamos supor que o M4 seja meu LB e o meu M6 seja, sei lá, o clique do botão do stick R. Você também pode fazer uma coisa muito interessante com esse controle aqui, que é, por exemplo, aqui em cima também vai funcionar assim. São essas 3 configurações aqui embaixo. Eu posso dizer que eu quero, por exemplo, uma configuração de Dead Zone e End Zone nesse stick aqui. E como é que a gente faz isso? Quando a gente clica ali, a gente pode, preste atenção ali, ó, eu vou girar, você vai ver que ele vai estar na zona máxima. E se eu apertar e segurar aqui, ele vai diminuir ali o meu End Zone. Olha isso. Então, eu tô num jogo de tiro, se eu segurar o M1, por exemplo, ele vai fazer esse movimento bem mais rápido, porque ele vai limitar ali, ó, tá vendo? Ele vai fazer ficar mais preciso no sentido de você conseguir se mover mais lento. Então funciona para mira principalmente. E aqui em cima a gente consegue fazer esse ajuste, né, de quão mal ou quão menor você quer essa configuração. Então, ó, tá vendo? Ó, se eu aumentar aqui, ó, fica mais próximo da borda. Então vamos supor que você quer uma mira bem sensível, né, aquela coisa bem de levinha. E aqui tá no normal e aqui se você segurar ele vai fazer, ó, vai usar o curso inteiro para quase ir aonde você quer ali no stick. Na prática, você vai ganhar um movimento muito mais preciso, porém você vai ficar limitado aqui na movimentação do stick. Mas isso aqui é uma função interessante, que eu nunca vi em controle nenhum, tá? E você pode fazer tanto para esse controle aqui, quanto para esse controle aqui. Eu, no caso, não vou fazer, mas é uma parada que eu achei bem bacana. Outra coisa que a gente pode fazer, obviamente, é configurar aqui os sticks End Zone e Dead Zone, né? E aqui a gente tem uma função específica que é evitar zonas mortas duplas. Quando a gente está jogando determinado jogo, o jogo vai entender que você está com esse controle aqui e vai ignorar a configuração do jogo e vai aceitar a configuração do joystick. Então, se deixar isso aqui marcado é bem bacana. Aqui é o modo de circularidade, né? Se você quer, por exemplo, eu quero que ele funcione bem redondinho ou bem quadradinho, depende, né? Um jogo de tiro, por exemplo, o ideal seria aquele comando quadrado para dar mais precisão aqui nas diagonais, ou circular quando você está jogando aí um jogo que exija mais precisão, tipo um jogo de, sei lá, de corrida, por aí vai. Você pode trocar aqui para circular. E aqui a gente configura, né, obviamente, a zona morta, né? A gente pode configurar aqui o tanto que o controle vai para lá ou para cá. Então, vamos supor aqui que eu quero, sei lá, colocar aqui 3%. Ele vai ficar bem sensível, né? Se eu colocar aqui 15%, é muita coisa, né? Então, tipo, ele só vai mexer quando eu estiver quase começando a inclinar ele. Eu, particularmente, gosto de usar aqui em 3%, tanto no de cá, né, quanto no de lá. Eu gosto de fazer dessa forma, porque eu acho que fica mais preciso sem perder ali, sem ficar com drift, né? Porque se você deixar no 0, ele vai ficar muito, muito sensível, né? 3% já fica bacana. Aqui é aquela mecânica de sensibilidade que eu já mostrei para vocês. Vocês podem fazer dos dois lados, se vocês quiserem. E se você tiver aí precisando fazer uma calibração, você consegue
fazer a calibração dos sticks, né? Coisa que a maioria dos controles não tem a calibração. Então ele fala aqui para você fazer o movimento para cá e apertar aqui, para cá, apertar aqui, para cá, apertar aqui, para cá, apertar aqui, e depois fazer o movimento circular 3 vezes. E aí você calibrou ali o stick. Então você fica com ele bem preciso, bem redondinho, tá vendo ali, ó? Olha lá, a circularidade bem certinho, tá vendo? Se você precisar calibrar, você consegue fazer a calibração. No caso aqui o meu ficou certinho, não tem que esquentar a cabeça com isso. Aqui a gente tem a nossa configuração do gatilho, né? Você pode configurar também End Zone e Dead Zone, sem problema nenhum, ou torná-lo digital, ou seja, aquele ponto que ele quase aciona, tá vendo? Ó? Mas se você quiser pode usar a chave também, não sei por que tem isso aqui, mas você pode usar a chave aqui, ele vai ficar clicável. Mas você pode fazer isso, não gosto do clique, mas você pode fazer isso via software também, ó. Inclusive ele dá até uma tremidinha quando a gente faz isso. Eu particularmente não uso assim, eu gosto do sistema analógico, mas você pode fazer a configuração dos gatilhos analógicos aqui. A configuração do D-pad é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês quiserem uma configuração que acione os direcionais, ou seja, as inclinadas, vamos assim dizer, você pode. E se você quiser que fique só nas 4 posições, você pode, de forma que ele não acione inclinado, tá vendo? Por que tem isso? Porque às vezes tem jogos em que você vai selecionar uma arma, um item, você não pode errar nessa seleção. Então você vai fazer muito rápido, às vezes você encosta na lateral e aí o que vai valer vai ser o que está mais próximo daquele que você apertou. Então, quando você deixa 4 posições, você evita esse erro de acontecer. Mas quando você vai jogar um jogo de luta, você não pode fazer assim, tem que deixar, né, nas 8 posições. Então, aqui você consegue fazer essa configuração. E é muito preciso, olha, o negócio é preciso pra caramba. Todas as posições, muito bom. Esse direcional aqui da Razer é show de bola. Aqui a gente pode fazer a configuração da vibração. E por incrível que pareça, esse joystick tem vibração áptica, igual ao do DualSense do PlayStation 5, no Xbox, por incrível que pareça. Determinados jogos, como por exemplo o Final Fantasy XVI, você sente a vibração áptica com esse joystick aqui. Bom, isso significa o quê? Que o Xbox sempre teve a possibilidade de ter isso, mas nunca utilizou, né? E a gente tem aqui vibração áptica. E aí tem outra paradinha também. Ele tem vibração nos gatilhos, só que no gatilho é motorzinho, tá? Então você vai sentir a vibração áptica apenas aqui. Mas você pode configurar a intensidade ali do jeito que você quiser. Aqui embaixo é a iluminação, então a gente tem 3 tipos de iluminação, né? Estática, você pode selecionar uma dessas cores aqui para trocar, se você quiser, né? Você pode selecionar ali. Eu particularmente não vejo porquê. E pode criar a sua própria mesmo, se você tiver aí um código. O código X da cor, você pode jogar ali e ele vai criar essa cor para você. E fim de papo, você pode criar ali e ele vai adicionar aqui se você quiser. E você pode, obviamente, alterar o brilho, tá? Muita gente reclama, não quero, esse negócio tá aceso aqui de noite, é mó treta, não gosto. Mas você pode mexer aqui. Eu particularmente gostei de ele deixar aqui no ciclo, né? Eu coloco aqui na velocidade mais rápida para ficar bonitinho e ele fica ciclando entre as cores. Basicamente é isso, mas se você tiver lá aquele aplicativo que sincroniza tudo, também vai sincronizar a cor aqui do mesmo jeito. E aqui você configura, né, o tempo de economia de energia, 30 minutos, por exemplo, 15 minutos, 5 minutos, isso aqui vai ajudar a manter a bateria dele por mais tempo. Eu particularmente deixo por 5 minutos, eu tô deixando o controle parado ali, né, 5 minutinhos ele vai simplesmente desligar e não vai ficar gastando bateria. Inclusive a bateria dele é bem grande, tá? Eu carreguei ela e ali no canto você pode ver que ainda tá alto e eu joguei a manhã inteira com ele. Então quando você fez toda a configuração, você salvou ali no perfil 2. E o perfil 2 você pode renomear também se você quiser. Vamos supor que eu quero aqui, sei lá, para jogo de luta, vamos supor. Aí você pode colocar ali luta, né? Beleza. Dá um enter aqui, pronto. Ficou ali configuração para jogo de luta. E aí, olha que legal. Você pode duplicar, você pode trocar para memória integrada, você pode criar vários outros perfis e salvar ali uma lista repleta de configurações que você só vai escolher entre os 4 para substituir. Você tem 4 posições para fazer isso, mas você cria um perfil novo, sei lá, para um jogo específico, você pode carregar esse perfil para cá e jogar em um desses 4. Aí você configura da seguinte forma, eu quero o perfil 1, você apertou aqui, ele vai para o perfil 1, eu quero o perfil 2. Ele vai ali pro 2, tá vendo? Eu quero o perfil 3. Ele muda a cor ali te indicando que ele tá em cada perfil diferente, que eu achei bem bacana. Eu achei que eles podiam ter colocado a cor que acende aqui de acordo com a cor do botão do Xbox, mas tudo bem. Ficou parecido com uma coisa meio Dreamcast. Mas o app é isso daí. É bem simples de configurar e você consegue fazer
essas configurações extras com o joystick. Outra coisa também que assim que eu liguei ele no videogame, ele me forneceu uma atualização de software tanto para o dongle quanto para o controle. E eu fiz, foi bem rápido, foi bem tranquilo. Então, fatalmente, quando você comprar o teu, vai ter que fazer uma atualização aí. Mas foi bem tranquilo de fazer, estava bem explícito na tela, não teve erro algum para fazer essa configuração. Mas eu quero mostrar para vocês a precisão desse joystick aqui. Eu vou no computador mostrar para vocês que não é porque ele usa Hall Effect, né, que ele não é preciso. Muito pelo contrário, a Razer não ia fazer um controle Pro Player, um controle competitivo com um sistema de leitura mais ou menos, né? Então, bora lá pro computador para eu mostrar para vocês como que esse danadinho aqui reage. Eu vou mostrar para vocês tanto pelo dongle, assim sem fio, quanto usando aqui o cabo USB para vocês terem uma noção da precisão dele. Então primeiro vamos fazer os testes com ele sem fio. Eu vou fazer o teste aqui do pulling rating, né? Vou colocar para cá. Eu vou usar 2000, porque não precisa ser além disso. Vou fazer com o stick esquerdo e a gente vai girando assim, ó. Ele vai fazendo a medição ali de quantos milissegundos ele faz a leitura via sem fio, né? Ele dá ali um pulling rate de 250, aquilo que eu falei, ele fica travado em 250. Ele tem um tempo de resposta de atraso ali de 4 milissegundos. Tá bem dentro da faixa, normalmente é 8, 9, os melhores, né? E esse aqui consegue entregar 4 milissegundos, ou seja, o jitter é bem pouquíssimo também. Eu achei bem plausível ali o tempo de resposta. Agora a gente vai fazer outro teste. Agora a gente vai fazer o teste do stick também. Eu vou fazer aqui com o stick esquerdo. Então a gente roda 3 vezes o controle, 2, 3, e depois move com bastante calma para cá. Ele me deu ali uma taxa de resolução média de 193 pontos, né? 204 de resolução, e foi bem plausível aqui também. Não é nada assim, ó, que coisa incrível, a linearidade está dentro do 80%, então tá ótimo. É porque a linearidade é o quão mais retinho essa linha aqui fica, né? Mas tá bem dentro do padrão, 80%, tá show de bola. Vamos para outro teste agora. Esse aqui é o teste de circularidade. Vou fazer também aqui com o stick esquerdo. E a gente simplesmente só tem que girar 5 vezes. E ele vai me dar ali a taxa de atualização, tá mais ou menos ali 230, mas a circularidade tá ali, ó, 0% de erro. Ou seja, o bicho é muito preciso em questão de circularidade. Hall Effect, né? E dá para perceber que não tem atraso nenhum. A gente mexe aqui, ó, não tem nenhum atraso, nada. É muito próximo ao TMR, muito. Hall Effect da Razer não é qualquer umzinho, não. Aquela última geração de Hall Effect, né? Então você vê que não tem atraso mesmo. Você não sente atraso nenhum quando você mexe o controle e olha ali para a tela. Muito interessante. Agora vamos fazer os mesmos testes por cabo. Quando você muda o modo para ativar o modo de 1000 Hz do pulling rate, o próprio controle vai fazer o download dos aplicativos da Razer e você vai conseguir mexer, por exemplo, aqui no processamento áptico do joystick. E aqui você vai poder basear a vibração áptica através do som. Então tem diversas configurações aqui, ou pelos jogos que permitem, né, a sensibilidade áptica. Então, se tem um jogo, por exemplo, do PlayStation que saiu no computador, que funciona no DualSense, e você tem aquela vibração áptica, você vai poder reproduzir aqui no controle da Razer também. E também você precisa baixar aqui, né, o Synapse para poder ativar o modo de 1000 Hz, tá? Se você não fizer isso, você não consegue fazer ele funcionar 1000 Hz aqui com o seu computador. Lembrando que não vai funcionar 1000 Hz no Xbox, tá? Ele não vai funcionar. Então aqui tem o comando que a gente tem que fazer, ó, para você trocar do modo PC para o modo Xbox. E é só no modo PC, né, que você vai ter ali os 1000 Hz e o modo Pro Player do joystick. E por aqui também você pode fazer todos aqueles ajustes que você já faz no outro aplicativo tranquilamente, sem nenhum problema, e configurar também a iluminação, aquela coisa da energia, fazer a calibração, etc, etc. A mesma coisa que você faz naquele outro aplicativo, você pode fazer aqui também, mas você precisa dele para ativar os 1000 Hz. Você também pode selecionar o modo de 1000 Hz ou o modo PC, né, vamos assim dizer, selecionando esse botão aqui de opção, menu e o A.
e aí ele vai passar para o modo PC. E se você quiser voltar para o Xbox, esse aqui e esse aqui, e aí você volta para o modo Xbox. Lembrando que quando você coloca sem fio no Xbox, ele já funciona de cara, mas quando você está usando o cabo, você precisa voltar a configuração para Xbox, senão ele não vai ser reconhecido pelo videogame. Beleza? Mas é assim que você faz para ativar o modo de 1000 Hz, tá? Senão você não consegue. Então agora que a gente tá com o modo de 1000 Hz ativado, vamos fazer os testes aqui, né? Lembrando que aqui, ó, ele tá sendo reconhecido agora como Razer Wolverine V3 Pro para Xbox, ou seja, o modo PC não mostra ele como um controle de Xbox mais, mas é assim mesmo. Beleza? Então aqui é o que? Gira 5 vezes, centraliza e agora, ó, olha lá, 947 Hz, 0% de erro de circularidade, resolução 0.007. Nossa, cara, é muito alto mesmo, realmente, quando você coloca por cabo e ativa o modo de 1000 Hz do Pulling Rate, o controle vira Pro mesmo. E dá pra ver que não tem delay nenhum no movimento, ó. Zero delay. É aquele Hall Effect que eu falei pra vocês, é um Hall Effect bem feito. Não é aquela coisa do tipo, que você sente que tem um delayzinho quando você mexe. Não tem nada disso aqui, nada. Parece TMR, muito igual TMR. A Razer não ia dar mole com isso aqui, né? Bora pro próximo teste. Nosso querido Pulling Rate, eu vou fazer com 2000 mesmo, não precisa ser mais além do que isso. Esquerdo. Olha lá, 997. Bem tranquilo, 997, quase 1000, claro, né? A gente tem um jitter muito baixo, nossa, 0.04 e, caras, tempo de resposta de 1 milissegundo. Cê é louco, né? O negócio é preciso pra caramba. Bora pro próximo. Aqui é meio que a resolução, mas isso aqui não é tão importante assim, mas a gente pode fazer também 3 vezes e agora bem devagar. A gente teve ali uma resolução um pouquinho maior, de 200 pontos de resolução, mas aquela linearidade também bem acima de 80%, que é interessante. Então o controle, ele é mais preciso que o controle do Xbox, né? Que é 130, por exemplo, aqui tá 209, mas tá dentro da faixa aí de resolução para você poder jogar de boa, né? Lembrando que acima de 120 já tá mais do que suficiente, ou seja, acima de 60 já tá mais do que suficiente, o negócio tem 209, então não tem nem que esquentar. Realmente, 1000 Hz, o controle fica prozão. Então tá os testes aí pra vocês. Lembrando também que qualquer configuração dessa, de trocar cor, de aumentar volume, de alterar aqui o Dead Zone e End Zone, podem ser feitos por comandos usando esse botãozinho aqui, né? Então, por exemplo, eu quero aumentar e abaixar o volume, eu posso fazer assim. Se eu quiser dosar o som da party com o som do jogo, aquela coisa que a gente já conhece, né, dos outros joysticks, a gente pode fazer aqui também. E antes que me perguntem, claro, eu coloquei o headset para saber se tinha ruído e não tem ruído. Além do que, o danado é potente, hein? Eu tenho um fone aí de 100 ohms e ele aguentou o fone de 100 ohms. Então, normalmente, fone game tem 32 ohms, né? E um fone de 100, 120 ohms, um controle não dá conta. Esse aqui deu. Então, eu consegui colocar, consegui ouvir o som do jogo e ficou simplesmente perfeito. Realmente, é um joystick diferenciado. A Razer não fez um controle qualquerzinho, principalmente pela robustez dele. Quando a gente pega ele, a gente sente isso. Parece um monolito, um negócio, parece que é uma coisa inteira. E, cara, realmente, a Razer fez mais um dispositivo aí para o seu portfólio pro player, vamos assim dizer. Bom, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Vai ter link na descrição do vídeo para quem estiver interessado em comprar. E não se esqueçam de assistir os outros vídeos, hein? Então é isso. Rani aqui, até o próximo review. Fui!